Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos? Nós vamos hoje começar o estudo da carta de Paulo aos Gálatas, tá? Capítulos 1 e 2. A carta aos Gálatas, ela tinha um propósito, né? Porque era combater a questão judaizante, os falsos mestres dentro das igrejas da Galácia, entendeu? A Galácia fica onde é a atual Turquia hoje, né? Essa carta de Paulo é uma carta muito extensa, né? Além de ser muito pessoal, ela é teológica. E, segundo os estudiosos da Bíblia, foi a primeira carta de Paulo escrita e um dos primeiros documentos cristãos da era cristã, é lógico, né? Escritos, tá? Foi escrito entre 48 e 55, né? A gente vai perceber que vai falar da salvação pela graça mediante a fé em Cristo, né? E o capítulo 1 e 2, vocês vão perceber que Paulo defende seu apostolado e que recebeu diretamente de Cristo a mensagem, né? E a carta aos Gálatas, meu irmão, você vai perceber que ela tem uma apologética, né? Forte, eloquente, vigorosa, né? A favor da verdade essencial do Novo Testamento. Qual é a verdade essencial do Novo Testamento? Que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, né? Paulo vai começar assim. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus. A gente já aprendeu que Paulo sempre começa assim, graça e paz, porque sem graça não é possível ter paz. Shalom, a paz em Cristo, vem mediante pela graça, mediante a graça. Que entregou-se a si mesmo, falando da voluntariedade de Jesus, no sacrifício substitutivo, vicário, por nosso pecado, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. E aí Paulo vai começar agora falando muito pesado. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir em outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Então você está percebendo aqui, questão de evangelho aqui. Então, botando coisas no evangelho que não é evangelho. Mudou alguma coisa no evangelho, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue o evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado, anátema, né? Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi direto de Jesus Cristo por revelação. Paulo está falando aqui da conversão dele, Paulo está falando da revelação que teve e que ele recebeu o evangelho de Jesus Cristo, né? E vocês estão percebendo aqui que Paulo já está num tom diferente, chamando mesmo a atenção, porque Paulo chama a atenção porque essa questão judaizante, isso são igual esses ritos, um monte de... O principal não é o rito. É lógico que você, num culto, você tem que ter ordem no culto, você tem que ter a doutrina do culto, você tem que ter liturgia do culto, né? E Paulo está falando aqui que recebeu de Cristo o evangelho. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o procedimento do judaísmo para perseguir com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Paulo não perseguiu a igreja de Deus. Você vê que Paulo está falando da vida anterior dele, como que Paulo era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor das leis, e ele perseguir a igreja, aqui quando fala violência da igreja, com violência à igreja de Cristo, não é a violência que fazia ao edifício, que até porque a igreja não é um edifício. A igreja são as pessoas unidas, fazer violência àquela reunião de pessoas ali.
Jesus disse: onde tivesse dois ou mais reunidos, a gente estaria. Ali é uma igreja, né? Ele fala ainda assim: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus em minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Falando das tradições, né? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo está vendo aqui que ele recebeu diretamente Jesus Cristo. Paulo é o maior teólogo, para mim Paulo é o criador da teologia. É o maior teólogo e o maior implantador de igrejas. Nunca houve outro igual a ele. E Paulo foi escolhido justamente pelo conhecimento que ele tinha, mas Paulo foi transformou o coração e a mente dele, recebendo a graça. A gente, meu irmão, minha irmã, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, como eles falam. Mas a transformação ocorre na mente e no espírito. E aí você começa a olhar com outra perspectiva, com outros olhos, o evangelho. E você começa a olhar a vida com outra perspectiva, né? Isso tudo aqui que você está falando aqui, isso está acontecendo dentro de Atos dos Apóstolos, né? 14 anos depois, e aí que Paulo vai falar assim, 14 anos depois, provavelmente a contar da data da conversão de Paulo, né? Da data da conversão de Paulo. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Barnabé significa aquele que incentiva, né? O seu primeiro nome era José. Barnabé era um levita da ilha de Chipre, né? Ele foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. E Tito era um cristão gentio, né? Que atuou como delegado de Paulo em Corinto. E posteriormente foi deixado em Creta para supervisionar a igreja lá, né? Fui para lá por causa de uma revelação, expus diante deles que prego entre os gentios, o evangelho, fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter percorrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Ou seja, Paulo está falando aqui da questão da lei lá, da circuncisão, né? Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Aos que pareciam influentes, que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Paulo está falando aqui, os homens influentes lá em Jerusalém, que tendo a opinião, não acrescentou nada a ele. Paulo tinha convicção do evangelho. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante aqui, Paulo narrando aqui a repreensão a Pedro, que deu origem ao concílio de Jerusalém, presidido por Tiago, era a questão judaizante de circuncisão, não circuncisão, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia da Síria, né? Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, meu irmão, é aquilo que Paulo está falando. A gente tem que ser exemplo para os outros. Você condena o pecado, condena aquilo que o irmão está fazendo, mas você comete aquele mesmo erro. Naquilo que eu julgo, eu sou julgado. Porque Pedro, como diz, foi Maria vai com as outras aqui, né? Quando chegou, ele estava lá com os gentios, quando chegou os judeus lá, a favor da circuncisão, ele já mudou a história. Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Isso diz o Evangelho. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, não
pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. É aquilo, né? A letra mata. A letra mata porque a lei não pode salvar, mas a fé em Cristo salva, né? Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministra o pecado? Ele pergunta incisivamente, de modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha que jogo de palavras, que lógica fantástica, que teologia fantástica, meu irmão. Isso que a gente deve buscar no nosso processo de conversão, durante o nosso processo da vida inteira, processo de santificação. A gente poder falar assim, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse deve ser sempre o nosso objetivo. Embora saibamos que somos pecadores, mas a graça está disponível, o perdão está disponível. Por isso a gente não peca mais deliberadamente. A gente peca e se arrepende. Senão a graça é barata. A graça custou o sangue de Jesus Cristo. Né? Se a gente pensar assim, está barateando a graça. Meu irmão, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos capacitando e nos incomodando e nos confrontando a seguirmos sempre o caminho de Jesus Cristo. Deus abençoe.